Decidi apoiar meu marido. Toda semana, ele ia até a casa dos pais para ajudar nas tarefas e levar minhas conservas caseiras. Um dia, quis surpreendê-los e entregar a comida eu mesma, sem avisar ninguém. Ao me aproximar da casa, fiquei paralisada ao ver que Lorena amava a ordem. Nessa previsibilidade, ela encontrava conforto, um refúgio tranquilo onde podia se abrigar das tempestades do mundo exterior. Seu apartamento, com estantes repletas de clássicos da literatura e o aroma de pão fresco refletia seu amor por harmonia e estrutura. Ela lecionava literatura na universidade, imergindo nos mundos de Tolstói e Dostoiévski, encontrando respostas para as eternas questões da vida em suas obras. André, seu marido, era seu completo oposto. Um engenheiro, um homem das ciências exatas. Ele vivia em um mundo de projetos e cálculos. Mas essa diferença não os separava. Pelo contrário, os complementava. Lorena valorizava sua confiabilidade, sua capacidade de resolver problemas e seu cuidado silencioso, porém sincero. André, por sua vez, admirava sua escuta, seu refinado senso de beleza e sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Todos os domingos, André dirigia até a vila de seus pais. Era um ritual tácito, parte da vida em comum. Ele ajudava nas tarefas domésticas, consertava cercas e cuidava do jardim. Lorena sempre lhe preparava uma sacola de comida, potes de picles caseiros, sopa, costeletas e tortas. Ela sabia que os pais de André adoravam sua comida e sentia alegria em fazer algo gentil por eles. André voltava à noite, um pouco cansado, mas satisfeito. Ele contava a ela sobre seus pais, as fofocas da vila e o tempo. Lorena ouvia, concordava com a cabeça e fazia perguntas. Essas viagens de domingo eram como uma pequena jornada a outro, mundo para eles, um mundo de silêncio, paz e prazeres simples. Lorena observava o marido. Ultimamente ele parecia preocupado, não que estivesse menos atento a ela. Não, ele ainda lhe trazia café pela manhã, perguntava sobre seu dia e lia poesias para ela antes de dormir. Mas havia uma sombra em seus olhos, algo não dito. Ele frequentemente olhava pela janela, como se esperasse por algo ou alguém. Ela atribuiu isso ao cansaço ou ao estresse do trabalho. André estava envolvido em um projeto importante, e ela sabia que isso o esgotava. Tentou cercá-lo de carinho e atenção, esperando que isso o ajudasse a superar suas dificuldades. Numa manhã de sábado, Lorena acordou com uma sensação incomum, uma vontade de surpreendê-lo. Decidiu dirigir até a casa dos pais dele sozinha, sem avisar. Queria vê-los, respirar o ar fresco e escapar da agitação da cidade enquanto André estava ocupado com o trabalho. Ela saiu da cama, foi até a cozinha e abriu a geladeira. Havia potes de picles que ela havia feito na semana anterior. Ela os tirou, colocou-os sobre a mesa e começou a preparar uma mala. Acrescentou algumas tortas de maçã e linguiça caseira. Sabia que os pais de André adoravam essas guloseimas. Sempre ficavam encantados com suas visitas, elogiando sua culinária e perguntando sobre seu trabalho. Lorena imaginou a chegada, os rostos surpresos e felizes. Sorriu. Ela adorava fazer surpresas. Adorava ver a alegria nos olhos dos outros. Vestiu-se, colocando uma calça jeans confortável e um casaco quente, e olhou pela janela. Estava ensolarado, mas frio lá fora. Decidiu usar um cachecol também. Pegou a sacola de comida, as chaves do carro e saiu. O velho Neva deles estava estacionado na entrada. Lorena abriu o porta-malas e encheu a sacola com cuidado, certificando-se de que nada quebraria. Assim que terminou, sentou-se ao volante e ligou o carro. O motor rugiu e o Neva arrancou. Lorena saiu da cidade, seguindo pela rodovia em direção à vila. Dirigia calmamente, sem pressa, apreciando a paisagem lá fora. Campos, florestas, rios. Tudo lhe parecia tão lindo e sereno. A viagem até a vila levou cerca de 2 horas. Lorena ligou o rádio e cantou junto com as músicas. Sentia-se feliz e livre. Ao longo do caminho, imaginou como surpreenderia os pais de André,
antecipando seus rostos alegres e os elogios à comida. Relembrou trechos de conversas e piadas que compartilhavam nos almoços de domingo. Alguns anos antes, essas viagens sempre pareceram uma parte importante da vida familiar, um pequeno ritual que fortalecia os laços entre gerações. Ela dirigiu pela estrada familiar, apreciando a paisagem outonal. As árvores estavam enfeitadas de dourado e o sol filtrava-se pelas folhas, lançando padrões intrincados no asfalto. Lorena ligou o rádio para uma música clássica suave, criando uma atmosfera de paz e tranquilidade. Sentia que aquele dia seria especial, repleto de calor e amor. Jamais poderia imaginar a tempestade de emoções que a aguardava. Ao se aproximar da vila, seu coração batia mais rápido. Entrou em uma estrada de terra que levava à casa dos pais de André. Embora não estivesse lá há algum tempo, reconheceu a casa imediatamente. Uma pequena casa de madeira, com janelas esculpidas e um jardim florido. Lorena estacionou o carro perto do portão e saiu, ansiosa pelo reencontro. Mas o que viu a fez congelar. Na varanda, estava André com uma mulher desconhecida. Em seus braços havia uma criança, um garotinho de não mais de 5 anos. André lhe dizia algo, e ela sorriu em resposta. Não se tratava apenas de um encontro amigável. Era algo muito mais profundo. Havia intimidade, calor e ternura na interação deles. Algo que Lorena não via nos olhos de André quando ele a olhava ultimamente. Ela sentiu o chão escorregar sob seus pés. Sua cabeça zumbia e sua visão escureceu. Tentou dar um passo à frente para chamar André, mas não conseguiu. Sua voz ficou presa na garganta. Ela ficou paralisada, incapaz de acreditar no que estava vendo. Naquele momento, o menino se libertou dos braços da mulher e correu até André. Ele o abraçou pelas pernas e disse algo, olhando para ele. André se agachou e retribuiu o abraço, bagunçando seus cabelos delicadamente. Naquele instante, Lorena viu amor e ternura nos olhos de André. Sentimentos que nunca haviam sido direcionados a ela. Chocada, Lorena cambaleou para trás. Ela percebeu que não se tratava de um encontro casual ou de um caso passageiro. Era a outra vida de André, escondida dela, um segredo cuidadosamente guardado. Uma mulher. Uma criança. Esta era sua outra família. Incapaz de assistir por mais tempo, Lorena correu de volta para o carro. Bateu a porta e ligou o motor. Suas mãos tremiam e as lágrimas turvavam sua visão. Ela deu meia volta com o carro e voltou para a estrada, sem saber para onde estava indo ou o que fazer. Dirigia às cegas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Um pensamento pulsava em sua mente. Como ele pôde? Como ele pôde fazer isso comigo? Sentia-se traída, enganada e completamente destruída. Tudo em que acreditava, toda a sua vida feliz, ruiu em um instante. Ela se lembrou do primeiro encontro deles, do casamento, dos planos para o futuro. Tudo parecia uma mentira agora, uma farsa. Perguntava-se quando tudo aquilo havia começado. Quando André começara a viver uma vida dupla. Teria sido tão cega a ponto de não perceber nada? Aos poucos, o choque começou a desaparecer, dando lugar à mágoa e à raiva. Lorena sentiu a raiva fervilhar dentro de si. Queria voltar atrás, confrontar André e dizer-lhe exatamente o que pensava dele. Mas ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de ouvir a verdade. Medo de que todas as suas suspeitas se confirmassem. Memórias passaram por sua mente. Momentos que antes pareciam insignificantes, mas agora ganhavam um novo significado. Suas frequentes idas à casa dos pais, seus retornos tardios, seu recente distanciamento. Tudo isso formava um único quadro horrível e doloroso. Lorena parou no acostamento e escondeu o rosto entre as mãos. Soluçava incontrolavelmente, incapaz de conter as emoções. Era como se seu coração tivesse se partido em 1000 pedaços, para nunca mais se refazer. Ficou sentada ali por um longo tempo, até que as lágrimas secassem e a raiva começasse a diminuir. Um único pensamento surgiu.
E agora? Sabia que não podia simplesmente deixar para lá ou fingir que nada tinha acontecido. Precisava descobrir a verdade, entender o que estava por trás de tudo. Reunindo forças, Lorena ligou o carro e dirigiu, de volta para a cidade. Decidiu que não faria cena, não gritaria nem acusaria. Tentaria manter a calma e ouvir André. Precisava entender o que havia acontecido antes de tomar qualquer decisão. A viagem para casa parecia interminável. Lorena dirigia em silêncio, perdida em seus pensamentos. Tentava imaginar como seria a conversa entre os dois. O que André diria? O que ela diria? Sabia que seria a conversa mais difícil de sua vida. Mas no final, Lorena escolheu uma abordagem diferente. Poucos dias depois, ela retornou à aldeia, não como uma esposa traída, mas como uma conhecida casual, uma antropóloga estudando uma estranha tribo chamada família. Reuniu forças para inventar uma história. Supostamente, estava interessada na arquitetura local e em casas antigas. Era bobo, absurdo, mas era alguma coisa. Desta vez, não se escondeu. Estacionou na beira da estrada, respirou fundo e caminhou em direção à casa. Seu coração batia tão forte que parecia que a rua inteira podia ouvi-lo. No portão, estava a mulher, Marina, aquela que ela vira com André. Olá, disse Lorena baixinho, tentando manter a voz firme. Ouvi dizer que você tem uma casa muito interessante. Marina a olhou atentamente. Não havia hostilidade nem surpresa em seu olhar, apenas um cansaço silencioso. Entre, disse ela, abrindo o portão. Sou Marina. Lorena deu um nome. Falso. Laísa, elas entraram na casa. Era limpa e simples por dentro, com cheiro de pão fresco e leite em pó para bebês. Num canto, um menino brincava. Luca, este é o Luca, apresentou Marina. O menino olhou para Lorena com curiosidade, mas não se aproximou. Prazer em conhecê-lo, disse Lorena, tentando não encará-lo com muita atenção. Sentaram-se à mesa da cozinha. Marina ofereceu chá e Lorena aceitou. Em silêncio, enquanto Marina servia água fervente, Lorena a observava. Nada de extraordinário. Uma mulher comum, cansada, mas com olhos gentis. Não uma femme fatale, não uma destruidora de lares. Apenas uma mãe. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou Lorena, tentando manter a conversa. Alguns anos, respondeu Marina. E André, ele vem com frequência? O quê? Como você sabe? Marina colocou as xícaras na mesa. Ele vem todo domingo. Ajuda com as tarefas. Ele ajuda a mim e ao Luca. Lorena sentiu um nó na garganta. Eu vi você com ele alguns dias atrás. Sou a esposa dele. Marina ficou em silêncio, olhando para Lorena com uma estranha compreensão. Entendo, disse ela finalmente. André não te contou. Nem que eu existia. O silêncio se instalou. O único som era o tic-tac do relógio na parede. Lorena sentiu como se estivesse em uma prova, onde a pergunta já tivesse sido feita, e todo o seu futuro dependesse da resposta. Por quê? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Por que ele não me contou? Você teria que perguntar a ele, respondeu Marina. Mas acho que ele estava com medo. Medo de te perder. E você? Você o ama? Marina deu um sorriso triste. Eu o amei profundamente um dia, mas isso foi há muito tempo. Agora, apenas compartilhamos a responsabilidade pelo Luca. Nada mais. André vem como pai, como amigo, mas não como homem. Não há mais nada entre nós. Lorena não tinha certeza se devia acreditar nela, mas a voz de Marina carregava tanta sinceridade que a dúvida parecia injustificada. E ele ama o Luca mais do que a própria vida, acrescentou Marina, olhando para o filho. Ele é um pai maravilhoso, sempre cuidando dele, ajudando. Luca o adora. Lorena olhou para o menino. Ele brincava com um carrinho, cantarolando baixinho. De repente, ele olhou para cima e encontrou o olhar de Lorena. Não havia medo ou hostilidade em seus olhos, apenas curiosidade.
Lorena sorriu para ele. Ele retribuiu com um sorriso tímido. E o André? Ele está feliz? Perguntou Lorena, desviando o olhar. Marina suspirou. Não sei. É difícil para ele. Ele está dividido entre duas vidas. Quer ser honesto, mas não consegue. Tem medo de te machucar. Tem medo de perder o Luca. E eu? Ele não pensa no quanto isso me machuca? Ele pensa. Mas esperava que você nunca descobrisse. Que ele conseguiria guardar esse segredo. Ingênuo. Sussurrou Lorena. Talvez. Mas ele não fez isso por maldade. Só estava tentando fazer o bem a todos. Lorena se perguntou. É certo mentir por anos? Esconder a verdade? Viver uma vida dupla? Isso é mesmo o certo? Ou é só covardia? Por que você está me contando tudo isso? Perguntou ela, olhando nos olhos de Marina. Porque vejo que você está sofrendo. E porque quero que você saiba a verdade. André é um bom homem. Ele não merece ser odiado. Está simplesmente perdido. Você não tem medo que eu o tire de você? Marina balançou a cabeça. Não. Eu sei que não vai. E mesmo que fizesse, eu não o seguraria à força. O principal é que o Luca esteja feliz. O resto virá. Lorena ficou em silêncio. A felicidade pode ser construída com base na decepção? Ela não sabia. Ela sentiu duas emoções opostas batalhando dentro dela. Raiva e compreensão, mágoa e perdão. Obrigada, disse ela levantando-se. Obrigada pelo chá. E pela verdade. De nada, respondeu Marina. Se quiser conversar, estou sempre aqui. Lorena saiu de casa. Lá fora, o ar fresco e o sol brilhante a aguardavam, mas seu coração permanecia sombrio e perturbado. Ela entrou no carro e dirigiu para casa. Precisava de tempo para pensar e decidir o que fazer em seguida. Em casa, André a esperava, sentado no sofá, de cabeça baixa. Quando viu Lorena, levantou-se. Onde você estava? Perguntou. Lorena olhou para ele. Seus olhos demonstravam medo e esperança. Eu estava com a Marina, respondeu ela. André empalideceu, mas não negou nada. Falou por um longo tempo, hesitante, como se estivesse se justificando para si mesmo. Sobre Marina. Sobre o breve romance que tiveram pouco antes de conhecer Lorena. Sobre o nascimento de Luca. Sobre como ele não podia abandonar o filho. Sobre seu senso de responsabilidade. Sobre como tinha medo de contar para Lorena. Medo de perdê-la. Eu sabia que estava sendo desprezível, disse ele de cabeça baixa. Eu menti para você. Mas eu não via outra saída. Eu não queria te machucar, Lorena. Juro que nunca deixei de te amar. Lorena ficou em silêncio. Ela o olhou, buscando a verdade em seus olhos. Viu remorso, dor, mas também uma determinação teimosa. Ele havia feito sua escolha. E não se tratava apenas dele. A noite passou em silêncio. Eles estavam deitados em seus respectivos lados da cama, um abismo entre eles. Lorena não conseguia dormir. Sua mente fervilhava de pensamentos, fragmentos de frases, memórias. Ela se lembrava da vida deles, do amor deles, dos planos para o futuro. Tudo parecia frágil agora, irreal. Ela não sabia o que sentia. Raiva, mágoa, decepção, ou algo mais complexo e profundo. De manhã, André saiu para o trabalho, deixando Lorena sozinha. Ela vagava pelo apartamento como um fantasma. Tudo lhe parecia estranho, desconhecido. Até os livros em suas estantes que ela tanto amava, agora pareciam falsos, hipócritas. Ela ficou perto da janela e olhou para fora. O mundo continuava como se nada tivesse acontecido. As pessoas corriam para o trabalho. As crianças brincavam no quintal. Os pássaros cantavam nas árvores. Mas sua vida havia desmoronado em um instante. Ela se lembrou das palavras de Marina. Sobre André ser um bom pai, sobre como ele se importava com Luca,
sobre como não havia nada entre eles além de responsabilidade. Lorena não tinha certeza se devia acreditar nela, mas algo na voz e no olhar de Marina sugeria que ela estava dizendo a verdade. Lorena sabia que precisava de tempo. Tempo para pensar, para tomar uma decisão. Ela não podia simplesmente perdoar André, mas também não podia simplesmente deixá-lo. Muita coisa os prendia. Muito havia sido investido no relacionamento deles. No dia seguinte, Lorena disse a André que precisava ir embora. Precisava ficar sozinha para pensar nas coisas. André não tentou impedi-la. Ele entendia que ela tinha esse direito. Lorena foi para uma aldeia diferente, não para a casa dos pais de André, mas para uma antiga casa que possuía. Passou vários dias lá, caminhando pela floresta, lendo livros, refletindo sobre sua vida. Lembrou-se do primeiro encontro deles, do casamento, dos primeiros anos juntos. Tudo tinha sido tão bom, tão tranquilo, tão confiável. Será que tudo aquilo era mentira? Será que André tinha vivido uma vida dupla todos esses anos? Lorena não conseguia acreditar. Ela sabia que André era um homem honesto e decente. Como ele pôde fazer isso com ela? Mas então ela se lembrou das palavras de Marina sobre como André não queria machucá-la, como ele temia perdê-la, como ele fez tudo por Luca. E Lorena começou a entender. Percebeu que André não a havia traído no sentido tradicional. Ele não estava buscando emoções paralelas. Estava simplesmente cumprindo seu dever de pai. Mas isso não tornava suas ações menos dolorosas. Ele ainda a havia traído, enganado e negado a ela o direito de saber a verdade. Lorena sabia que precisava decidir o que fazer a seguir. Ela poderia deixar André e começar uma nova vida. Poderia tentar perdoá-lo e viver como se nada tivesse acontecido. Ou poderia tentar entendê-lo, entender o que o levou a fazer aquela escolha, entender como ele havia convivido com aquele fardo todos aqueles anos. Ela sabia que não seria fácil. Teria que superar seu orgulho, sua dor, sua mágoa. Teria que aceitar que André não era perfeito, que tinha fraquezas, defeitos e segredos. Mas se realmente quisesse salvar a família, se realmente amasse André, teria que fazer isso. Certa manhã, Lorena acordou com uma decisão firme. Ela sabia o que tinha que fazer. Arrumou suas coisas e voltou para a cidade. André estava esperando por ela. Sentou-se no sofá, de cabeça baixa. Quando Lorena entrou, ele olhou para cima. Seus olhos continham tanta dor e esperança que o coração de Lorena doeu. Eu sei de tudo, disse Lorena. Eu entendo. André ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu decidi, disse Lorena. Eu vou ficar. André se levantou e se aproximou dela. Ele a abraçou com força. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por tudo. Lorena se afastou. Mas isso não significa que eu tenha esquecido, disse ela. Não significa que eu tenha perdoado. Precisaremos nos esforçar para reconstruir a confiança. Precisaremos aprender a viver de forma diferente. André assentiu. Ele sabia que ela estava certa. Estou pronto para tudo, disse ele. Contanto que você esteja ao meu lado. Lorena sorriu. Então vamos, disse ela. Para a aldeia, André. Olhou para ela surpreso. Para Marina e Luca? Ele perguntou. Sim, respondeu Lorena. Quero conhecê-los. André ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Tudo bem, disse ele. Vamos. Na manhã seguinte, Lorena e André dirigiram até a aldeia. Lorena tinha um saco de doces caseiros no porta-malas, preparados especialmente para Marina e Luca. Ela queria mostrar a eles que não guardava rancor, que estava pronta para aceitá-los em sua vida. Ao se aproximarem da casa de Marina, Lorena ficou nervosa. Não sabia como seria recebida ou o que dizer. Marina saiu de casa e sorriu para Lorena. Eu sabia que você viria, disse ela. Luca correu e se escondeu atrás de Marina, olhando para Lorena com curiosidade. Esta é Lorena, disse Marina para Luca. Ela é a esposa do André. Luca espiou por trás de Marina e olhou para Lorena.
Então ele sorriu. Oi, disse ele. Lorena sorriu de volta. Oi, Luca, disse ela. Trouxe um doce para você. Ela abriu o porta-malas, tirou o saco de doces e o entregou para Marina. Isto é para você, disse ela. Espero que goste. Marina pegou a sacola e agradeceu. Entre, disse ela. Vou colocar a chaleira no fogo. Lorena e André entraram na casa. Luca os seguiu. Sentaram-se à mesa, tomando chá e conversando sobre tudo e nada. O tempo, as crianças, a vida. Lorena se sentiu estranha. Por um lado, estava inquieta e desconfortável. Por outro lado, sentiu uma sensação de alívio. Sentiu que estava fazendo a escolha certa. Agora me diz, você perdoaria alguém que levou uma vida dupla por anos só para proteger você da verdade? E você acredita ser possível reconstruir um relacionamento depois de uma traição tão profunda, ou o amor morre ali? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma. História emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.